Muito bem, amigos, estamos de volta no Arena Esportiva e o assunto é a seleção brasileira, o atual momento. Temos as presenças do deputado Anderson Nogueira, que está aqui com a gente, e também do jornalista Sérgio Lobo. Bem, o técnico Dunga já começa a ser questionado. O presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, continua mandando na entidade. Tanto que ele esteve na reunião da comissão técnica e cobrou resultados. O 6º lugar é considerado incômodo. O comportamento de Neymar e a ausência de jogadores como Thiago Silva e outros atletas também. Tudo isso foi debatido. Deputado Anderson Nogueira. Neymar é o rei do cartão. Já ficou vários jogos, 5 jogos, fora da seleção brasileira. Lá no Barcelona acontece a mesma coisa. Thiago Silva não tem sido chamado como outros jogadores também. O Davi Luiz, chamado, leva cartão, o desempenho fraco, não jogou diante do Paraguai. É uma miscelânea de problemas que tem a CBF. Aí eu pergunto, como é que o presidente que está licenciado vai, participa da reunião, dá o pitaco, o exercício fica quieto, e aí? Você não tem liderança no comando da CBF, você não tem liderança no comando da seleção brasileira, né? Falta liderança em todos os aspectos. O Dunga, você disse, começa a ser questionado. Acho que ele é questionado desde o momento que ele assumiu a seleção brasileira. O Dunga não é um nome para ser o técnico da seleção brasileira, nunca foi. Né? Você pega, qual a experiência do Dunga como treinador? Ele começou na seleção, né? Começou na seleção brasileira. Olha que barato você começar uma carreira já no topo, né? No topo, né? Ou seja, se você convoca os melhores jogadores para estarem numa seleção, você também tem que convocar o melhor técnico para estar nesta seleção. E aí a gente vai debater, por exemplo, qual seria o melhor nome para a seleção brasileira. Né? Se você for menos conservador, você vai pensar até no nome estrangeiro. Né? Se você for um pouco mais conservador, você vai apontar o que? O Tite, você vai apontar talvez o Muricy, apesar de estar fora do cenário naquela época, mas jamais o Dunga. Né? E aí você percebe que se mantém na seleção brasileira um grande esquema, né? Sem fazer aqui acusações, mas Gilmar Rinaldi, Dunga, aí sai um, entra Paera, sei lá o quê, fica sempre naquele mesmo grupinho, como se esse grupinho fosse o dono do Brasil, o dono do futebol brasileiro, e não é. Então precisa de uma grande mudança. E aí por isso que eu estou falando tanto, insistindo, Rui, na questão estrutural. Se não mudar a questão estrutural, a seleção brasileira, acho que a seleção vai para a Copa do Mundo porque a fórmula beneficia a seleção brasileira. 5 é muita coisa, metade da América do Sul. Num cenário de seleções como Venezuela, Bolívia e companhia, você tem Peru, você tem tudo ir para a Copa do Mundo. Não ir para a Copa do Mundo seria algo assim... A primeira vez, né? Porque é a única seleção que participou de todas as Copas. Mas é inconcebível, não tem como a seleção brasileira, mesmo com Dunga e companhia, vai para a Copa do Mundo. Agora o problema não é esse, o problema é como se comportar na Copa do Mundo. Exatamente. Sérgio Lobo, o que disse o deputado, por exemplo, né? E aquilo que a gente já sabe. O presidente licenciado, que é o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, aparece e vai para a reunião. O presidente em exercício fica quieto, porque o coronel dorme. É verdade. Dorme. Tá dormindo mesmo. Dorme. Exatamente, ele dorme. O Dunga e o Gilmar são cobrados por resultados. Aí estão mantidos pelo menos até a Copa América do Centenário. E aí, como é que fica? Rui, tinha que mudar tudo. Mudar a estrutura fora de campo e dentro de campo. O Brasil não tem um jeito de jogar. Tá? Eu optaria, até em relação às opções colocadas pelo deputado, eu optaria por um técnico até para oxigenar o nosso futebol, um técnico do exterior, não sei quem, isso é que deveria ter sido feito após a Copa de 14. Tira uma semana, 2 semanas, a gente vai conversar com o Guardiola, vai conversar com o Sampaoli, vai conversar com o Marcelo Bielsa, vai conversar com alguém para saber das ideias sobre o futebol brasileiro, e aí você faz ali um acerto, olha, esse cara aqui conhece, a gente vai... para criar um modelo de jogo. O Dunga, em 2010, por exemplo, ele tinha um modelo de jogo. Por incrível que pareça, mas ele tinha um modelo de jogo. Qual era o modelo de jogo dele na Copa do Mundo? Era a bola no pé do adversário, o Brasil com um forte poder de marcação e saída rápida no contra-ataque. Aquela seleção jogava daquele jeito. Mesmo já sem os craques, a gente tinha o Kaká, tinha o Robinho, etc. Não tinha o Neymar ainda, porque ele não quis levar. E outra coisa, ele é um treinador que não deveria estar na seleção brasileira e que leva para a seleção brasileira coisas que a gente não pode ter
em clube sequer na seleção, ainda mais na seleção, que ele convoca com rancor. Eu ia entendeu? falar isso. Ele guarda a mágoa do atleta. Se o cara deu uma entrevista assim, agora ele já tem problema com o Marcelo, aí agora vai ter outra pinima com o Marcelo. Entendeu? O Thiago Silva, a mesma coisa. Quer dizer, o Thiago Silva, há 3, 4 temporadas, faz parte da seleção da FIFA. Não é na seleção da França, não. Lá do Paris Saint-Germain, da onde ele atua. Ele é da seleção da FIFA, não é nem da Europa, é da FIFA inteira. Ele faz parte da seleção. O Marcelo é um jogador que, tudo bem, teve muito mal, fez uma péssima Copa do Mundo, mas ele tem que estar pelo menos entre os 2 laterais para jogar. E aí, vamos treinar, vamos ver como é que vai jogar. Ele tem que estar no grupo, mas ele não. Aí tem a pinima, ele não. E outra coisa, o futebol dele é retrógrado, ele ainda tem em mente situações da Copa de 94, onde os cabeças de área, no caso, os 2 jogadores de meio campo de contenção, eram ele e o Mauro Silva. O futebol já evoluiu, já passou aí, já se passaram quase 30 anos para frente. E ele está ainda com essas mentalidades que a gente hoje não comporta no futebol moderno, ainda mais na seleção brasileira. O Dunga confunde, né? Ele acha que o cargo de treinador da seleção é o cargo de capitão do time. Não são coisas diferentes. Muito diferentes. Então ele ainda tem na cabeça dele que é como se ele fosse capitão. Ele não é o capitão, ele é o treinador. Ele é o comandante, né? É verdade. E deve ouvir a comissão técnica. Claro. O seu assistente e tudo mais, né? Mas falta o Dunga liderança, né? Liderança. Que não tem no Neymar também, que é outro absurdo. O Neymar não pode ser capitão da seleção brasileira. Não tem maturidade. Não pode ser capitão. A figura do Neymar como capitão é a do Dunga como treinador, sem equilíbrio nenhum. Até porque o Dunga tem experiência como capitão quando ele jogava. Liderança quando ele jogava. Agora, como treinador, é isso que o senhor disse, o Sérgio Lopes também falou, ele não pode pensar que ele só manda na seleção. Afinal de contas, ele tem uma comissão técnica, ele tem que ouvir também os seus companheiros. Tudo bem que a palavra final é do treinador, mas ele deve ouvir a sua comissão técnica. E outra coisa, eu acho que ele cria, com esse jeito dele de ser e de agir, ele cria um anteparo entre os jogadores e ele. Ele não deixa essa chegada, essa aproximação, esse diálogo. Se algum jogador quiser falar com ele, eu acho que o jogador vai ficar com melindre, porque esse cara... Pô, será que esse cara vai me interpretar mal se eu for falar com ele ali uma situação de jogo, etc e tal, que está acontecendo de repente? O cara, eu acho que não vai. Ele tem medo, fica com medo, fica com receio de falar. Entendeu? Porque ele age assim. Ele pode, de repente, numa conversa dessa, ele usar numa outra convocação e não chamar esse cara. Agora, a situação, por exemplo, do Neymar. Já foram 10 jogos oficiais que a seleção brasileira disputou, entre a eliminatória, a Copa América, enfim. E desses, 50% o Neymar ficou fora. Só das eliminatórias, 5 jogos, né? Entre eliminatórias e não, foram 5 jogos por cartões. No Barcelona, ele enfrenta também a mesma situação, o mesmo problema. E não é só o Neymar. O Davi Luiz também foi chamado a atenção porque também tem levado muito cartão. O senhor acha que está faltando, deputado Anderson Nogueira, a comissão técnica conversar com o Neymar, dizer assim, olha só, meu amigo, você é o craque da seleção. Certamente você vai ser caçado em campo. Você tem que aguentar. Eu me miro no Romário. O Romário era o craque da seleção brasileira. Não tinha cara que levasse mais pancada do que ele. Mas dificilmente o Romário levava cartão amarelo. Vermelho, eu nem me lembro dele levar cartão vermelho em seleção, né? Mas está faltando isso? Alguém chegar para o Neymar e conversar com ele? Aspecto psicológico até? A primeira coisa que o Neymar tem que entender é que ele não é Romário nem Ronaldo. Romário e Ronaldo estão em patamares superiores ao Neymar. Não adianta ele se achar que são esses craques que eram jogadores, na minha opinião, muito mais completos do que o Neymar. O Neymar pode até um dia se tornar um deles, mas hoje o Neymar ainda não é, e para ser precisa provar muita coisa. O Neymar nitidamente é um jogador ainda imaturo, né, e que precisa de orientação. Agora não basta conversar, ele tem que ouvir, né? E aí eu não sei se hoje a comissão técnica da seleção tem capacidade e moral para fazer com que o Neymar possa ouvi-los. Então a gente tem um grande problema aí, não só com o Neymar, isso se repete com outros jogadores. A gente está trazendo aqui a situação do Neymar, porque para mim o Neymar, claro, é um brilhante jogador, mas ainda não entrou no hall dos grandes craques da história da seleção brasileira. Não, e em cima disso que o senhor falou, a cobrança do presidente de fato e de direito da CBF, que está licenciado, o Del Nero, foi em cima do comportamento também do Neymar. Ora, se o mandatário, tudo bem, está licenciado, mas participou da reunião,
e faz esse tipo de cobrança, Sérgio Lobo. O Dunga, eu acho que deveria ter deixado a seleção. E um parênteses, tem informação privilegiada, que a gente nem tem tantas informações. Se fala do comportamento do Neymar, porque pode ter mais coisas aí Com certeza. do que a gente sabe. Não, pois é, e agora, nessas viagens lá, parece que na saída do jogo de Pernambuco, na saída de Recife, parece que teve um entreveiro lá entre o pai do Neymar com o Gilmar Rinaldi, por conta da liberação do Neymar, porque o Neymar foi até, no caso, desceu, né, com a seleção até Porto Alegre, e dali ele pegou o jatinho dele particular e foi para Santa Catarina. Isso foi questionado. E aí, não, exatamente, na reunião. isso. E aí ainda foi fazer uma festinha com os amigos, depois seguiu para Barcelona. Quer dizer, ele já se apresentou com um dia de atraso, porque o Suárez e o Messi se apresentaram no primeiro dia de treinamento da Argentina e do Uruguai, respectivamente, e ele não. Ele perdeu um dia de treinamento com a seleção brasileira, porque veio, parece que em outro voo. Então, quer dizer, a cabeça... Eu acho que essa turma aí, do Neymar e outros jogadores, eles também são muito mimados. E como o senhor bem colocou, deputado, eu acho que não tem quem segure eles. Não há um pulso forte hoje, uma questão de segurança, uma liderança maior na seleção, na cúpula e também na comissão técnica para chamar atenção. O deputado falou isso. Pois para chamar atenção. Não tem moral, então, quer dizer, o problema é muito pior que o extracampo. É no campo, é fora do campo, porque os caras parece que fazem o que bem querem e entendem e fica por isso mesmo, até porque vem na próxima. De se tornar uma geração perdida. É isso aí. É verdade. O grande risco isso aí. Já não é uma grande geração e ainda assim ser uma geração perdida. Porque se essa geração, tá? Assim, a gente está passando o risco aí de não ir à Copa do Mundo. Se essa geração ficar marcada pelo 7-1 e não classificar para a próxima Copa do Mundo, olha... Eu vou lhe dizer, eles vão entrar pro hall aí de um grupo de jogadores, assim, tão negativos na história do futebol brasileiro que vão ser aniquilados profissionalmente. Agora, a gente vai ter a Olimpíada. O único troféu que resta da galeria rica que a CBF tem é a medalha de ouro em Jogos Olímpicos. O Dunga não está garantido. Não foi dito que sim, nem dito que não. Então há sempre uma incógnita. Vai depender da participação da seleção na Copa América dos Estados Unidos. Deputado, o Dunga deveria ficar? Deveria se esperar a Copa América? Ou já se deveria definir o técnico da Rio 2016? Ele não deveria nem ter sido o técnico novamente da seleção. Então, respondi, não tem que estar. Eu não tenho esperança nenhuma na seleção brasileira nas Olimpíadas. Se acontecer, vai ser uma grande surpresa para mim. E, infelizmente, eu estou muito crítico ao futebol brasileiro. Para mim, ele não deveria nem estar lá. Então, eu estou bem tranquilo. Quer apostar em dois nomes aqui? É Tite na principal e Dorival Júnior na seleção olímpica, na minha opinião. São dois... Mas isso que você gostaria ou que você está apostando que vai ser? Não. Eu acho que vai ser o Dunga, por exemplo. Não deveria mudar. Eles mantiveram o Dunga para a Copa América. Acho que a Copa América não vai adiantar de nada. Acho que deveria ser mudada agora, colocar um treinador novo para preparar a equipe na Copa América, visando o retorno das eliminatórias e deixar um outro treinador. Aí sim, eu acho que o Dunga não tem que pegar a seleção olímpica. Mas tinha o Galo, eles demitiram. Entendeu? Mas pois tinha o Galo e agora tem o Micali, que não vai ficar, parece que vai ser assistente dele. Então deveria ser um técnico que está acostumado a jogar e atuar com bons jogadores jovens, que é o Dorival Júnior. Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. O assunto em pauta foi seleção brasileira e olha que o papo rendeu. Nós contamos com as presenças do deputado Anderson Nogueira e também do jornalista Sérgio Lobo. Mas você que nos acompanha também pode assistir o Arena Esportiva pela internet. É só ir ao site www.tvalerj.tv. Pode mandar sugestões através do e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, a TV do povo fluminense.